Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. É um texto que já foi lido pelo pastor Wendel, mas nós o leremos novamente, porque é o texto de meditação da noite de hoje. Enquanto meus irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos pregando a Sua Santa Palavra. É um privilégio, é uma dádiva, visto que nós não somos merecedores, mas Deus, em Sua infinita misericórdia, nos concede essa dádiva. A mim de pregar e a você de ouvir. É um grande privilégio que nós temos. É um prazer estar na congregação Getsemane, voltar aqui para pregar. Depois de 7 anos, eu preguei aqui em janeiro de 2016, num encontro de mocidade geral, e foi a única vez que eu preguei na congregação Getsemane. Mas estou aqui hoje, novamente, para pregar a palavra do Senhor. Quero agradecer ao convite da minha amiga, a irmã Lucília, que fez esse convite. Não é, Lucília? E graças a Deus deu certo. Deus abençoe a irmã Lucília, coordenadora de missões da congregação Getsemane. Estendo também os meus agradecimentos ao amigo pastor Valbert, que não está aqui, mas é um amigo, é um querido por nós, pela minha família. Pastor Valbert tem uma contribuição direta no ministério que Deus tem me dado, e eu sou feliz de poder estar com parte do povo que é pastoreado por ele nesta noite. Também abraçar o amigo pastor Wendel, tá? Amigo de longas datas. Eu posso falar aos meus irmãos, e não é mentira, que o Wendel me viu criança, né? A gente se conhece já há muito tempo, né, Wendel? Lá desde o vocal Chama Viva, lá na Santos Dumont, ali é 2000, né, Wendel? 2000, 2001, por aí, 2002, então tem uns janeiros, né? Tem uns janeiros. E graças a Deus ver o Wendel hoje pastor é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor, tá? Deus é maravilhoso. Abraçar também tantas pessoas conhecidas aqui na congregação Getsemane, que aqui a gente tem vários amigos, e eu fico feliz de estar aqui. Entre eles, fazer menção do irmão João Carvalho. Estava pensando aqui, irmão João, tantas e tantas vezes que a gente foi ali para a sua chácara, né? Brincar, correr, jogar futebol, que faz parte também, comer churrasco, que é bom, banhar de piscina, né? E o irmão João, ele não era crente, ele estava afastado. E ver o irmão João hoje no púlpito, né, como obreiro da casa do Senhor, é uma bênção de Deus. Eu fico muito feliz, irmão João. Deus abençoe, irmã Sônia, João Gabriel. E esse mundo é pequeno, né? Porque o João Gabriel, a gente trabalha junto hoje, né? Eu vi o João Gabriel criança e hoje a gente trabalha junto. Deus abençoe em nome de Jesus. E, por fim, para eu não falar demais, agradecer a minha esposa que está ali. Ela pode me acompanhar, porque a gente anda de moto e eu estou apertado hoje, tem 2 filhos, e hoje ela está podendo estar aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, porque você veio ouvir a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer agora. O texto da grande comissão, a partir do versículo 15, diz o seguinte, o texto bíblico: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Louvado seja o nome do Senhor.
Deixe a sua Bíblia aberta, porque tudo que nós pregaremos nesta noite está aí a partir do versículo 15 de Marcos capítulo 16. Observe bem, João Marcos, ele relata no evangelho que leva o seu nome, aqui as últimas instruções de Jesus. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre o início do ministério de Jesus, ele fala sobre os milagres que Jesus operou, ele fala de Jesus formando o seu grupo, chamando os seus discípulos, ele fala sobre as pregações de Jesus, ele fala sobre a crucificação de Jesus, ele fala sobre a morte de Jesus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e fala das últimas instruções que Jesus deu à igreja. O evangelho de Marcos, ele é peculiar, porque o objetivo de João Marcos, que é o autor deste texto bíblico, é enfatizar que Jesus, ele era o Messias prometido nas profecias de Isaías, nas profecias de Jeremias, nas profecias de Daniel e de todos os profetas bíblicos. Ele quer demonstrar que de fato Jesus é o Filho de Deus, e Jesus provou isso nas suas pregações, através dos seus milagres, através da sua morte e ressurreição. Mas João Marcos, ele fala sobre a grande comissão, ele fala sobre essas últimas instruções de Jesus com a riqueza de detalhes. Observe, quando o João Marcos ele relata no capítulo 16, no versículo 15, ele traz ali Jesus com os seus discípulos, depois de passados 40 dias de Jesus já ressuscitado, e ali Jesus nos últimos momentos com os discípulos e com as pessoas que o estavam acompanhando, ele traz as últimas palavras de Jesus. Você vai ver que Lucas vai narrar de forma diferente, Mateus vai narrar de forma diferente, e principalmente o Lucas, escrevendo em Atos, ele narra também de forma diferente. E o João Marcos, ele narra que Jesus, quando ele está com os discípulos, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos é a respeito do prosseguimento da obra de Cristo na terra, porque Jesus, ele inaugurou o reino de Deus. A partir do momento em que Jesus, ele pisou na terra, o reino de Deus estava inaugurado. É por isso que Jesus, ele foi uma certa vez no templo, e ele disse que ele era o cumprimento das profecias. Era dele que o texto de Isaías capítulo 9 falava, e ele fala que estava sobre ele a autoridade, a unção de Deus, para cumprir com os propósitos e com aquilo que a palavra de Deus falava sobre ele. A partir do momento em que Jesus pisou os pés na terra, o reino de Deus estava inaugurado. É por isso que o poder de Deus emanava de Jesus, emanava através das suas pregações, que quando as pessoas ouviam as pregações de Jesus, elas criam que Deus estava presente. Emanava no sentido que quando Jesus pregava, milagres aconteciam, e emanavam no sentido em que Jesus, ele foi o único que pregou, dizendo que ia morrer, dizendo que ia ressuscitar, e de fato ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque o que Jesus pregava era a verdade do reino de Deus. E aí o João Marcos traz a última narrativa de Jesus, as últimas instruções de Jesus, como ele diz, e Jesus começa dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero, de forma rápida, nos minutos que temos, lhe pregar duas verdades sobre a grande comissão. A primeira é que a grande comissão, ela é imperativa. Imperativa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou professor de língua portuguesa, e você sabe que você também já estudou português, mesmo que o seu conhecimento seja muito básico, mas existem apenas 3 modos verbais, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O imperativo é o modo verbal que indica ordem. Quando você dá uma ordem a alguém, vem aqui, faz isso, pega isso, faz aquilo, você está usando o modo imperativo do verbo. Jesus, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Jesus está usando o modo imperativo. Observe, Jesus não está fazendo um pedido aos discípulos.
Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos. Entenda bem, quando eu falo discípulos, eu não estou falando apenas dos 12, porque esses 12, eles se enquadram dentro de um título que é peculiar a eles, que é o de apóstolo. Discípulo é todo aquele que crê no Evangelho de Jesus, que crê na palavra de Jesus e que vive segundo esses ensinamentos de Jesus. Então, se você ouviu a pregação do Evangelho de Jesus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, se você crê que em Jesus você tem os seus pecados perdoados, se você crê que em Jesus você é salvo, se você crê que através do que Jesus fez por você, você tem direito a morar no céu, você é discípulo de Jesus, e a ordem de Marcos capítulo 16, versículo 15, é para você também. O ide que Jesus está dizendo é para você também. Jesus está dando uma ordem a todos os discípulos seus, de todos os tempos e de todas as gerações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É uma ordem direta, não tem arrudeio. Não tem arrudeio, não tem meia conversa, é direta. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque evangelizar é uma vontade do próprio Deus. Se Deus não quisesse salvar a humanidade, Deus não tinha enviado Jesus até este mundo, Jesus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha ressuscitado, mas o propósito de Deus é salvar a humanidade, é que o homem pecador encontre a graça de Deus. Ele só pode encontrar a graça de Deus reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, e ele só vai fazer isso a partir do momento em que ele ouvir a pregação do Evangelho. E ele só pode ouvir se nós pregarmos. Evangelizar é uma ordem de Deus e uma vontade de Deus para nós. Observe, eu estou lhe dizendo que é uma ordem de Deus. Então, se você, como discípulo, crente em Jesus, servo do Deus Altíssimo, e eu não estou pondo isso em dúvida, eu estou afirmando juntamente com você, e olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa, todos os dias você tem que parar e reconhecer, eu sou salvo na pessoa de Jesus, eu sou crente na pessoa de Jesus, eu sou nova criatura através do que Jesus fez por mim, independentemente do que aconteça, mesmo que o diabo queira lhe pôr para baixo, mesmo que as dificuldades elas sejam grandes, mas você tem que parar e reconhecer que você é salvo na pessoa de Jesus, e se você é salvo na pessoa de Jesus, existe uma ordem que você tem que cumprir, que é a ordem da evangelização. E olhe, escute, é uma ordem, já disse, se nós queremos viver para a glória de Deus, obedecendo a Deus, adivinha aí, e adivinha aqui não é modo literal, tá? Adivinha aí, quando você não evangeliza, você está fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Escute, vou falar com calma, e se você quiser anotar, faça isso. Quem não evangeliza está agindo em rebeldia contra a vontade de Deus. O cristão que não evangeliza, que não tem prazer em evangelizar, que não se prepara para evangelizar, que não aproveita as oportunidades que tem de evangelizar, ele está em rebeldia contra a vontade de Deus. Que é isso, pregador? Quem foi que disse para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Fui eu? Não. Foi o pastor Wendel? Também não. Pastor Raposo? Não. Quem disse? Jesus, o Filho de Deus, conhecido como autor e consumador da sua fé, conhecido como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Ele falou que nós devemos fazer. Quantos podem dizer glória a Deus? Ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Então observe só. Cristo
Ele deu a própria vida por mim e por você. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha culpa. Jesus nunca pecou. Ele assumiu um fardo, uma responsabilidade que não era dele, que era minha, que era sua, e o tempo era mesmo, é passado, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que em Cristo nós somos nova criatura. Então é passado. Jesus pegou aquilo que não era dele, uma culpa que não era dele, assumiu para que você fosse perdoado e santificado. Quantos podem adorar a Deus por essa verdade? Jesus morreu na cruz por você. Isso é ou não é uma boa notícia? Excelente. Me diga uma coisa: qual é a coragem que você tem de pagar a conta dos outros? Hein? Você pode dizer assim: eu não estou pagando nem a minha. É ruim pagar a nossa, né? Pagar dos outros é difícil. E conta grande, conta alta, estou falando de conta alta, milionária. Você tem coragem? Tem dinheiro? Olha. Mexeu no bolso, a gente fica assim, ó. Calma. Jesus pegou as nossas dívidas, a nossa culpa, que era extensa, era gigante, era milionária. Jesus pregou na cruz, e quando ele disse: Pai, está consumado, naquele momento nós recebemos perdão de Deus. Aleluia. Então Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por você, por mim. Me diga uma coisa, escute: você não é capaz de falar desse amor. Você não é capaz de falar daquilo que Cristo fez por você. Porque falar daquilo que foi feito para outra pessoa, a gente pode não falar com detalhe, porque foi de outra pessoa. A gente pode até ter prazer, tem pessoa que tem muito prazer de falar da vida dos outros. A gente pode até ter prazer de falar. Agora, falar, concorde comigo, falar de uma coisa que foi feita para mim, que eu fui beneficiado, não é mais fácil? Não é melhor? Por você. Por você. Por você. Aqui, a evangelização é uma mensagem em que você fala para uma outra pessoa do que Cristo fez por você. Eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Meu amigo, pregar é difícil mesmo. Agora, você não sabe falar do que Cristo fez por você. É sério? Não. Volto a dizer, nós somos o quê? Discípulos. Discípulos de Jesus. Servos de Jesus. Nós falamos daquilo que Jesus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a obra da evangelização. Então, em primeiro lugar, a evangelização, a obra da evangelização, ela é imperativa, ela é uma ordem. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Observe, o texto fala de classe social aí, não fala. Pregue somente para os ricos, não fala. Pregue somente para os pobres, não fala. Ele fala de cor, de pele aí, não fala. Ele fala de sexo, não fala. Ele fala de opinião política, não fala. Ele dá limitação geográfica, não dá. O texto diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se do seu lado existe alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, a responsabilidade de pregar é sua. É sua. Porque do seu lado está o ide. Olha, porque é muito bonito quando a gente ouve a história dos missionários. O missionário chegou num campo onde não tinha ninguém convertido, e ele foi lá, começou a pregar sozinho, ou com a esposa, ou com a família, e daqui a pouco montou-se uma grande igreja, e a gente glorifica, acha isso lindo. Isso é maravilhoso, porque isso é a obra da evangelização. Mas e o familiar seu, e o seu primo, e o seu tio, e a sua tia, e o seu irmão? E o seu vizinho que está do seu lado, e o seu colega de trabalho, e o seu colega de escola?
que está do seu lado, precisando ouvir o Evangelho. Volto a lhe dizer, o que é a pregação do Evangelho? É você pregar e falar daquilo que Cristo fez por você. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Segundo, falei da primeira, imperativa, é a ordem. Não tem o que falar aqui, é uma ordem. Precisa se explicar a ordem? Não, é uma ordem. É uma ordem. Acabou. A grande comissão, a obra da evangelização, é uma ordem. Segundo, é descritiva. Em que sentido? Olha, Jesus está passando as últimas instruções para os seus discípulos. Tá? E aí ele chama eles, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. No texto de Mateus está lá assim. Vem cá. Jesus, aí eles param para observar Jesus. Jesus, escute, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Descritiva, Jesus está descrevendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí depois Jesus diz o quê? Ide por todo. É interessante isso. É interessante. Porque primeiro Jesus chama a atenção deles. Olhe para mim, escute. Segundo, Jesus pronuncia esta afirmação: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois que ele envia. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: calma, 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 calma. A obra da evangelização, ela pode parecer difícil, ela pode parecer uma coisa de outro mundo, pode parecer que a pessoa que você vai pregar, o que você está pregando, ela nunca vai se converter, mas escute só, Jesus está dizendo: tudo pertence a mim. Jesus está dizendo que tudo está debaixo da sua autoridade. A pessoa pode até não reconhecer Jesus como Senhor, ela pode até não servir a Jesus, mas ela está debaixo da autoridade de Jesus. É-me dado todo poder nos céus e na terra. Está aqui. Está debaixo da autoridade de Jesus. Irmão Felipe, que você não conhece, minha mãe lá, meu pai, meu irmão, coração duro, pense, já preguei, já orei, estou fazendo isso há muito tempo. Escute o que a palavra de Deus diz: é-me dado todo o poder no céu, na terra. Continue pregando, porque todos os que estão aqui, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Aleluia! Olha, autoridade, Jesus, ele é autoridade para falar de autoridade. E você já viu Jesus batendo no peito assim: ó, eu sou o filho de Deus e tal. Não, ele não faz isso não. Né? Quando ele foi tentado, hoje foi até o assunto da lição hoje, né? O diabo, quando ele tenta Jesus, diz: rapaz, tu não é filho de Deus, transforma essas pedras em pão aí, rapaz. Ele não foi lá e não fez. Ele não precisava provar. Rapaz, tu não é filho de Deus, te joga aqui de cima do templo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para não deixar você tropeçar. Tu não é o filho? Te joga. Ele não fez. Ele não andava falando assim: eu sou o filho de Deus. Não andava. Não precisava fazer isso. Ele não andava falando da autoridade que ele tinha. Não andava. Eu não sei porque que tem crente que gosta de fazer isso, né? Ficar falando, se mostrando. Para quê? Aprende com quem? Jesus não fazia isso. Agora observe, Jesus está andando. Aí chega um centurião, homem de autoridade em Roma. Comandava, no mínimo, 100 soldados romanos. Me diga uma coisa: 100 soldados, é muito soldado ou não? É. Tem cidade por aí no interior do Maranhão que não tem isso, meu amigo. 100 soldados romanos. O texto não diz o nome dele, só diz que ele era centurião. Chega diante de Jesus: Senhor, o meu criado, o meu servo está terrivelmente doente. Tem misericórdia dele. Ó, você já viu que ele não pede para Jesus ir lá, né? Mas aí Jesus, solícito, disse: rapaz, pois vamos lá, rapaz. Vamos lá. Aí ele segura Jesus: não, Senhor, não. Eu não sou digno que tu entre na minha casa.
Vou repetir para você, centurião romano, não era judeu, era gentil, com toda certeza ele nunca tinha tido contato com a Bíblia, ele ouviu falar dos milagres de Jesus e foi buscar em Jesus a resposta. Por que eu tenho que falar dos milagres de Jesus? Porque as pessoas estão ouvindo. Por que eu tenho que falar das grandezas de Jesus? Porque as pessoas estão ouvindo. Por que eu tenho que falar das maravilhas de Jesus? Porque as pessoas estão ouvindo. E o ouvir traz o crer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas escute, eu não sou digno que tu vá lá, não. Não sou digno, não. Mas faz o seguinte, foi ele que propôs, não foi Jesus. Faz o seguinte, manda daqui. Porque se tu mandar daqui, eu sei que ele vai ficar curado lá. Não era judeu. Possivelmente nunca tinha tido contato com a Bíblia. Não era judeu. Fala daqui. Porque eu sou homem de autoridade. Se eu disser para um soldado, vai, ele nem questiona. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, está vendo? Nunca vi uma fé em Israel como desse homem aqui. Reconheceu a autoridade de Jesus. Aí você não crê na salvação de um ente querido seu, de um familiar seu, de um amigo seu, de um vizinho seu. Escute só, Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem autoridade. Você prega, você crê, você espera, porque Jesus tem todo o poder. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Isso aqui vale para qualquer coisa, é milagre, está precisando de uma vitória, é uma bênção, é uma dificuldade. Escute a voz da palavra de Deus nesta noite. Jesus tem toda a autoridade. Aleluia! Glória a Deus. Observe, para eu poder encerrar. Jesus, ele diz que tem autoridade. Para nos dizer o quê? Escute, que eu quero lhe animar hoje. Eu não quero lhe desanimar não, porque parece que chegou muito forte, né? Eu lhe disse assim, ó, a ordem da evangelização é direta. Se você não evangeliza, você está em rebeldia contra Deus. Todo mundo ficou calado. Ninguém disse nada. Um comentou para um lado, olhou para o outro, arregalou o olho. Foi pesado. Mas calme, deixa eu lhe dizer aqui, ó. Quando Jesus ele diz que ele tem autoridade, escute, eu lhe disse um detalhe descritivo. A obra da evangelização, ela é autoridade, ela fala sobre, ela é imperativa e descritiva. Escute, Jesus ele chama os discípulos, ele diz, me dá todo poder nos céus e na terra. Aí depois que ele envia, para mostrar o quê? Que a obra da evangelização não depende das suas forças, não depende da sua capacidade intelectual, não depende daquilo que você é, mas depende da autoridade de Jesus. Meu amigo, você já viu uma pessoa que era alcoólatra, fumava centenas de carteiras de cigarro por dia, vivia em bar, morto de bêbado, em esquina, em sarjeta, prostituição, tudo que não presta. Aí ele se converte. Rapaz, isso aqui é cor de louco. Alguns deles se converte bêbado. Ouve a pregação do evangelho, se converte. No dia seguinte, ele está banhado, limpo, de roupa social, com a Bíblia debaixo do braço, para sair para o culto. Uma semana depois, ele está pregando a palavra de Deus. Tu veio sair aonde? Na igreja. Isso é o quê? Isso é o poder do evangelho de Jesus. O meu pai era assim. O meu pai, eu já ouvi ele falar que ele disse que fumar carteira de cigarro da sarjeta, pegava para fumar. Só de vício. Escute. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é poder de salvação. Não existe ninguém que não possa ser alcançado e ser salvo. Não existe.
Ele pode ser o maior pecador que for, ele pode ser alcoólatra, ele pode ser idólatra, ele pode viver em prostituição, ele pode ser fumante, ele pode fazer o que for, ele pode cometer o pecado que for, mas no momento em que ele se encontrar com a graça de Deus, que o Espírito Santo tomar o seu coração, ele será transformado. Aleluia! Mas tudo isso é feito como? Com a pregação. Escute, eu vou repetir para que você entenda. A pregação do Evangelho é responsabilidade de quem? Sua, minha, nossa. Mas ela não depende da sua capacidade, da sua força. Ela está debaixo da autoridade de Deus. Se você entendeu, diga glória a Deus. Está debaixo da autoridade de Deus. Deus quer que você se disponha. Olha o Pedro, pescador. E aqui eu não estou desmerecendo pescador, não. Pescador. Não tinha estudo. Não tinha estudo. Indouto. Ele é chamado assim, indouto. Prega 2 vezes, pastor Wendel. Nas 2 vezes que ele prega, quase 5.000 pessoas se convertem. E olha que antes ele tinha feito o que com Jesus? Antes ele fez o que com Jesus? Ele traiu Jesus. Ele não traiu Jesus antes? Ele não tinha pecado? Tinha. Negou Jesus. E aí, foi perdoado, foi reconciliado, foi restaurado. Escute aqui, irmão Felipe, e quem estava aqui, pecou e caiu, Jesus restaura. Se tem alguém que sabe consertar o ser humano, é Jesus. Para Jesus não existe lixo, para Jesus não existe pessoa que não pode ser consertada, restaurada, santificada. Aquele que se encontra com Jesus, ele será transformado. E eu encerro falando de uma pessoa assim. O texto bíblico diz que Jesus chegou em Gadara. O pastor Wendel, quando ele pisou o pé em Gadara, o endemoniado que estava lá no sepulcro, olha para trás. Está no texto aí, pode olhar. Jesus pisou em Gadara. O endemoniado, eles já tinham posto ele em corrente, não conseguia prender ele. Ele vivia nu, ele vivia assombrando as pessoas. Ele era o terror da cidade, o pior morador da cidade. Jesus pisou em Gadara, ele olhou para trás. Jesus não foi até ele, a autoridade. Jesus não foi até ele. O texto diz que ele sai correndo do sepulcro. Correndo, é o que está no texto. E vai até Jesus. Quando ele chega, ele se joga. Se prostra, está no texto, ele se prostra. Alguns textos dizem até que ele prostrou e adorou. Se prostrou diante de Jesus, olhou para Jesus e disse assim: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Um demônio, uma legião de demônios dando testemunho de Jesus. E tem crente, Gilbervan, que não quer pregar. Um demônio dando testemunho de Jesus. Chamou Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Jesus já tinha expulsado, o texto diz que ele já tinha expulsado, é por isso que ele pergunta. E aí ele pede até permissão para Jesus, né? Pois tá bom, pois deixa eu ir ali para aquela manada de porcos. Jesus, está permitido. O que foi que aconteceu? O homem que antes vivia preso em corrente, vivia nu, vivia atormentando a cidade, ele se tornou o quê? Missionário. Estou inventando não. Quando Paulo chega na região de Decápolis, em Atos, leia lá Atos, eu não lembro o capítulo. Quando Paulo chega na região de Decápolis, ele percebe que a região de Decápolis ela já havia sido evangelizada. Foi evangelizada por quem? Por aquele que se encontrou com Jesus e foi liberto. Escuta. Você já se encontrou com Jesus. Você já foi liberto. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Do que é que você precisa para evangelizar?
Olha, a gente fala de todo assunto. A gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre moda, a gente fala sobre comida. Não tem problema nenhum você falar sobre isso, tá? Desde que você fale sobre isso moderadamente. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para Instagram, a gente tem tempo para Facebook, para YouTube, para Spotify, para tudo. Problema nenhum, Netflix, não tem problema nenhum. Não tem nenhum. Mas, como disse o pastor Wendel, eu percebi na hora que ele falou, marque um evangelismo. Não vem ninguém. Não vem. Olha, antigamente vinha 10% dos crentes, hoje não vem nem 10%. Não dá nem o dízimo. Não dá nem o dízimo da congregação, que é os 10% dos crentes. Não vem. Tá? Vá, participe de um plano salvador no horário do evangelismo. É pequena a porção. Sabe o que é isso? E aqui eu estou encerrando. Jesus falou em Mateus: e no fim dos tempos o amor de muitos. Ele está falando de crente, irmão. Ele está falando de crente que está conformado, sentado num banco confortável como esse aqui da Coab. Ele acha bom vir para o culto, louvar, ouvir a pregação do evangelho. Chama ele para evangelizar. Meu amigo, não tenho tempo. Chama ele para uma vigília para orar. Não tenho tempo. E eu oro em casa. Eu digo e repito, meu amigo, quem não ora na igreja, ele não ora em casa. Tá? Quem não ora na igreja, não ora em casa. Eu não tenho tempo. Chame ele para fazer, faça uma arrecadação, uma contribuição. Não vem, não participa. Que é isso? Está vindo para cá de enfeite? Aonde? O que está faltando para você evangelizar? E eu encerro lhe dizendo uma coisa. Eu falei 2 vezes que eu ia encerrar, né? Agora eu vou encerrar. Fechei a Bíblia já. Jesus chamou Moisés. Chamou Moisés. A missão de Moisés era difícil. E eu tenho certeza que tinha dia, irmão João Carvalho, que o Moisés se arrependia de ter aceitado o chamado de Deus. O povo ruim era o povo de Israel. Mas lá no início, Gênesis capítulo 3, Deus chama Moisés. Aí Deus já começa a encabular Moisés quando ele vê uma sarça, que é uma árvore, né, uma pequena planta, pegar fogo e não se consome. O que é o comum? O fogo consome qualquer coisa que tem contato, não é verdade? Ele viu a sarça pegando fogo e não se consumia. Ele já ficou encabulado ali, só que ele não entendeu, né? Aí quando ele continua caminhando, aí Deus olha para ele e diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra. Calma aí, cara, tu tá indo para onde? Calma, te concentra, tu não está na presença de qualquer um. Aí Deus começa a falar com ele, tal. Ó, tu vai fazer isso e tal. Aí ele começa a perguntar assim: mas Deus, como é que vai ser isso? Ó, Deus teve que ensinar ele. É igual eu estou fazendo aqui. Ó. Às vezes a gente tem que explicar de uma forma bem fácil o que é evangelização. Deus teve que explicar para ele de uma maneira detalhada o que ele tinha que fazer. Deus fala e tal. Vê lá, Êxodo capítulo 3. Aí Moisés dá essa bem aqui para Deus. Ó. Deus, eu não sei falar. Descarado. Eu vou lhe dizer por que Moisés é descarado. Fala aí para Deus. Moisés era doutor em conhecimento. A Bíblia diz que ele era versado em toda a sabedoria humana. De toda Israel, ele era o único israelita, o único que tinha estudado no Egito, o único. Por que Deus procurou Moisés? Porque ele era o que estava preparado. Porque de tantos menores, né, bebês, que não morreram no início ali por ordem do faraó, por que Moisés se salvou? Plano de Deus. Por que Moisés foi estudar no Egito? Plano de Deus. Por que Moisés foi criado como filho da filha de faraó? Plano de Deus. Por que Moisés ficou até na posição de assumir o trono do Egito? Plano de Deus. Plano de Deus para quê? Para libertar o povo de Israel. O plano não era terreno, o plano era espiritual.
Deus permitiu muita gente ser professor, assim como eu, advogado, que é o que tem muitos por aí, médico, pedagogo, empresário, engenheiro e tantas outras profissões. E você acha que você está fora daqui? Deus te deu capacidade, foi para você pregar o Evangelho. Tem pessoa que ela tem uma facilidade enorme de falar, não tem? Comunicar. Porque quem te deu isso aí? Deus te deu essa capacidade para você pregar o Evangelho. Irmão Felipe, mas meu negócio é cantar. Eu só sei cantar. Você canta muito bem, você louva muito bem, mas você fala, eu falo. Deus lhe deu essa capacidade para você pregar. Tá bem aqui o trabalho que o Gilberto faz, está pregando o Evangelho de Deus. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Quem deu a capacidade para ele aprender? Deus. Ele está usando o talento que Deus deu a ele para a pregação do Evangelho. Não é diferente com você, não. E deixa eu lhe dizer, para você que não é crente, porque tem pessoas não crentes aqui, escute. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por você. A sua vida é um plano de Deus. E escute, você pode procurar em bebida, você pode procurar em jogos, você pode procurar em prostituição, você pode procurar em dinheiro, mas você nunca vai encontrar alegria e preencher o vazio que você sente no seu coração. Depois que você joga, depois que você se prostitui, depois que você bebe, você sente um vazio enorme no seu coração. Esse vazio só é preenchido com Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, que é o Senhor e Salvador da sua vida. Quantos podem dar glória a Deus?